Eu citei ali anteriormente alguns números, né, que foram relacionados ao crescimento do varejo, o alto crescimento, a baixa margem de lucro, o índice de perdas expressivo, as rupturas que têm um peso bastante grande, né, a gestão dos supermercados em si, que é uma gestão bastante complexa. Isso faz com que as empresas tenham que ter muita mão de obra, esse trabalho operacional, ele é muito complexo também. Então, automaticamente, as lojas de varejo, né, alimentar, elas acabam tendo problemas com produtividade, com baixa produtividade. E aí o Nex, ela entra justamente com toda essa força, né, voltada para a gestão inteligente, tendo como principais pilares aí o aumento da rentabilidade, a automação de processos, aumento de produtividade. Então, a gente contribui para essa aceleração do varejo e, principalmente, sendo um produto extremamente aplicável, independente do porte da empresa. Bem-vindos ao Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Eu sou a Bruna Carvalho e comigo o jornalista Fabiano Moraes. Fala aí, Fabiano. Oi, Bruna. Oi, Lauro. É um prazer poder participar de mais essa edição do Next Step e contar aí com todo o conhecimento e a experiência do Lauro. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Junto com a gente também o Duda e o Juan na parte técnica. Bom, pessoal, nesse primeiro bloco, nesse episódio do Next Step, vamos falar sobre o mercado de varejo alimentar a partir da experiência do nosso convidado especial, Lauro Bueno, CEO da Unitrier e especialista em varejo. Seja muito bem-vindo, Lauro. Obrigado, Bruna. Obrigado, Fabiano e todo o time aí do Grupo Next. É um prazer aqui poder participar desse podcast com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí a respeito da minha trajetória, da Unitrier e dessa parceria aí que nós temos desenvolvido aí em conjunto com o Grupo Next. Quero fazer uma pergunta para o Lauro. Você é um executivo aí com larga experiência na área de varejo e hoje é o CEO da Unitrier. Como é que você entrou nesse negócio? Bacana. Ao todo, eu possuo 23 anos aí de varejo. Na verdade, eu praticamente nasci dentro do segmento de varejo. E a Unitrier é um projeto, é um sonho que se concretizou 12 anos atrás, né? Então, eu fundei esse negócio a partir da minha expertise e o propósito da Unitrier é agregar em rentabilidade, em lucratividade, em produtividade do varejo alimentar. Nesses 12 anos, nós temos atuação ativa em 6 estados aqui no Brasil, temos aí mais de 400 supermercados atendidos e o nosso foco principal tem sido agregar em processos, agregar em rentabilidade. O varejo alimentar é um setor muito dinâmico, né, e a prova disso é que mesmo numa época aí de pandemia, de crise econômica, é um setor que vem se mantendo com crescimento, inclusive um crescimento expressivo aí nesse último ano, mas repleto aí de também dinamismos e adversidades. Então é um setor repleto de oportunidades e que tem passado por muitas transformações aí, assim como vários outros segmentos também, mas o varejo alimentar, ele tem avançado décadas aí, praticamente, ele avançou uma década em poucos meses ou em poucos anos, né? Então, é um ótimo segmento aí para explorar oportunidades. Laura, eu fiquei com uma dúvida aqui enquanto você falava, mas acho que é mais assim, a título de curiosidade. Quando você fala assim, ó, a gente consegue perceber que o setor do varejo, ele evoluiu décadas em questão de meses. Só para o pessoal que está ouvindo a gente conseguir ter uma visão mais palpável dessa evolução. Você consegue dar exemplos para a gente de como que vocês medem essa questão dessa evolução de décadas, mas que aconteceu em meses? Tá. Bom, o que nós temos percebido é que o varejo alimentar, ele teve uma grande transformação, principalmente aí do ano passado para cá, em todo esse período de pandemia. Então, essa evolução, essa transformação que aconteceria num período normal em uma década, né, provavelmente, ocorreu aí em um ano, um pouco mais de um ano, né? E principalmente quando a gente fala de transformação digital. Quando nós falamos aí do médio e do pequeno varejo, principalmente, tempos atrás, o delivery, o e-commerce, né, esse trabalho digital, de comunicação digital junto aos clientes, ao shopper, a própria gestão do compras, né, essa interação com os fornecedores de maneira online, sem visita presencial, o varejo alimentar, o médio e o pequeno principalmente, ele era muito fechado para esse tipo de processo, né? E a pandemia trouxe esse benefício, né? Inclusive nós, enquanto consultoria, a gente conseguiu se posicionar muito bem
no formato de consultoria híbrida. Antes da pandemia, né, antes do ano de 2020, aí de tudo que aconteceu do ano passado para cá, o nosso formato de trabalho era aquele formato convencional, dos consultores viajarem para poder atender os supermercados, desenvolver os projetos e tudo mais. Hoje eu consigo atender, independente da região aqui do país, eu consigo atuar de maneira híbrida ou de maneira 100% online. Então a tecnologia ela veio para agregar, mas ela veio a partir de uma necessidade, né? Então o mercado como um todo ele se viu obrigado a se adaptar, né? E o supermercadista, no geral, ele é um tanto conservador para a mudança, mesmo que a tecnologia ela venha ganhando espaço, né? Nós temos aí muita coisa acontecendo a nível mundial, a informação está aí ao alcance de todo mundo, mas existia uma certa resistência, né? O formato de atuação do varejo, se você for olhar hoje para as lojas, comparar aí com 5, 10 anos atrás, claro, elas se reinventaram, houve muita mudança, muita melhora, tecnologia, self-checkout e tudo mais, mas tem muita coisa que ainda segue aquele modelo convencional. E a pandemia ela veio para revolucionar e acelerar toda essa mudança. Certo, entendi. Trabalhar com varejo no Brasil é uma verdadeira missão, é complicadíssimo. São vários fornecedores, gestão de estoque, logística, isso sem falar no modelo tributário que é muito complexo. Eu quero saber como que você enxerga a presença da tecnologia para gerenciar todas essas variáveis. Até antes de me aprofundar no quesito tecnologia, Fabiano, eu gostaria de mencionar um pouquinho sobre alguns números que são bem relevantes aí para o setor de supermercados. São números bem recentes, inclusive. No ano de 2020, né, esse setor ele faturou 554 bilhões de reais, né? E quando nós olhamos para o ano todo de 2020 e comparamos com 2019, esse setor ele teve um crescimento de 9,36%, já descontando a inflação. Aqui eu estou falando de crescimento líquido, né? Então vamos imaginar qual é o segmento que teve um baita crescimento. Claro que nós tivemos outros segmentos aí também, como é o caso das farmácias, né? Mas o varejo alimentar ele ganhou um destaque bastante grande nesse último ano. Quando nós olhamos para o crescimento de 2019 com relação ao ano anterior, o crescimento foi abaixo de 4%. Então, a gente olha 2020 com relação a 2019, cresceu 9,36%, então é um número bastante expressivo. No entanto, quando a gente fala para a rentabilidade média do segmento, né, eu estou falando aí de uma rentabilidade, um lucro líquido do setor abaixo de 3%. Né? Então, se nós formos olhar aí para os últimos 10 anos, qual é a média anual apurada, claro que para isso tem empresas performando muito melhor e tem empresas com uma performance ruim também. Mas o lucro médio é entre 2 a 3, como eu mencionei. E o último dado publicado, que seria o de 2019, foi de 2,4%. Então, pense, um setor que movimenta muito da economia, mas que tem uma rentabilidade muito, muito pequena. Né? Isso se deve a quê? A todas essas adversidades, né? Essa questão tributária, os altos custos, o mercado competitivo, o cliente, o shopper aí que busca muitas oportunidades, ele quer muito serviço, ele quer o melhor atendimento, os melhores produtos, mas ele quer pagar pouco por isso, né? E o mercado, querendo ou não, ele atua como uma avalanche. E além de eu falar de uma rentabilidade média aí abaixo dos 3%, quando eu olho, por exemplo, para a realidade de perdas do setor, né? A perda é algo muito impactante. Para você ter uma ideia, o último indicador apontado aí pela Abras, né, agora de 2020, as perdas elas representaram 1,79% sobre o faturamento bruto do setor. Então, só imagine, vamos tentar equalizar, eu tenho um lucro médio abaixo de 3 e eu tenho uma perda um pouquinho abaixo dos 2, né? São dois números muito próximos, né? Um indicador positivo e um indicador negativo. Além disso, quando eu falo de ruptura, né, a ruptura é um problema crônico, né, dentro desse segmento principalmente, a ruptura ela tem apurado números aí que variam entre 10% a 12%. Né? Então, o que seria a ruptura? É a falta do produto na gôndola, né? Esse desabastecimento, que ele pode ocorrer por um motivo comercial, por um motivo operacional, ele envolve toda a cadeia, que pode iniciar lá na indústria e pode chegar ali com esse impacto negativo com o consumidor no ponto de venda. E quando a gente fala da ruptura, né, eu estou falando de parte dela que impacta negativamente na não venda. E essa não venda impacta negativamente na lucratividade também. Então, vamos pensar, é um setor
com alto espaço de atuação, com alta demanda, com um bom número aí de crescimento, né, que vem se mantendo não apenas nesse último ano, mas historicamente, com bastante espaço para atuação. É um setor essencial, então, né? No entanto, ele é extremamente complexo, um custo operacional elevado, ele tem uma realidade aí que necessita de muitos controles. E agora, falando da tecnologia, né? Por que a tecnologia ela tem ganhado ainda mais força? Porque somente os bons, realmente, eles sobrevivem e prosperam. Então, nesse momento em que o mercado está cada vez mais competitivo, o shopper cada vez mais exigente, né? O shopper tem muito acesso à informação, né? Informação digital, as redes sociais aí tomaram conta, né? Os consumidores agora passaram a ter o hábito de trabalhar, por exemplo, com o omnichannel, né? Esse multicanal, de não apenas ir na loja, mas também de interagir de maneira online, e muitas empresas não estavam preparadas. Então, eu vejo que o varejo, ele precisou se reposicionar por uma questão de necessidade geral do shopper, né? Então, não foi um mero capricho de mudança, de evolução. É uma mudança que foi imposta de uma maneira geral, né? E as empresas, elas necessitam ter bons resultados e manter o seu bom posicionamento. Então, aí que entra a tecnologia. O varejo, o que eu tenho percebido aí, né, ao longo dos anos, quando a gente olha aí, né, principalmente aqui no Brasil, né, em alguns estados em específico, né, a maioria das lojas, aí, a maioria dos supermercados são do regime tributário de lucro real, né? E lá de 2009, 2010 para cá, principalmente, o fisco passou a ser muito mais rigoroso com a entrada do SPED fiscal, SPED contribuições, e essas empresas de lucro real precisaram começar a se organizar, né? Quanto ao seu controle de estoque, movimentação de entrada, movimentação de saída, controle de despesas, isso já tem feito com que o varejo se movimente com esse olhar mais aguçado, mais apurado a nível de gestão. Então, os ERPs, eles ganharam muita força de lá para cá. E eu vejo que agora, nos últimos anos, né, isso é algo recente, né, inclusive tendo participado de algumas NRFs, né, que as últimas que aconteceram, a tecnologia artificial, ela começou, é algo que já se fala há algum tempo, mas ela começou a ganhar mais força no varejo de pouco tempo para cá. E aí que entra, né, toda essa parceria, todo esse projeto que a gente vem desenvolvendo aí, inclusive em conjunto com o Grupo Nexus, e o varejo ele está muito mais aberto, né, ele está mais atento a ouvir o que tem de bom aí dentro da tecnologia, o que isso pode agregar nos seus resultados e na sua gestão. Também como um desejo de evoluir, mas aí entra essa necessidade realmente de melhora e de evolução. Perfeito, Lauro, perfeito. Inclusive, é sobre essa parceria com o Grupo Nexus que eu quero falar contigo, mas só no bloco 2. Agora a gente finaliza o bloco 1, vai para um rápido break e a gente já volta. Automatize as operações mercantis e financeiras da sua empresa com o Hubly, da Nexera. Aproximamos clientes e fornecedores para fortalecer a sua cadeia de valor. Conheça o Hubly em www.nexera.com. Estamos de volta ao Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Aqui comigo, Lauro Bueno e o Fabiano Moraes. Agora, nesse próximo bloco, nós vamos repercutir o lançamento da Unex, empresa de gestão inteligente para o varejo alimentar, fruto da junção da expertise da Nexera e Unitrier. É fato que o surgimento de novas tecnologias afeta praticamente todos os setores, né, Lauro? Como a gente já comentou aqui nesse primeiro bloco do Next Step. Mas eu queria que você contasse para a gente, no meio desse contexto todo, como que a Unex de fato pode contribuir para o mercado. Certo. Eu vou citar um pouco aqui a respeito do produto, né? Então, o nosso primeiro produto é o Shelf, né? Unex Shelf. E nós temos algumas versões aí desse produto que estão sendo colocadas no mercado. Inicialmente, o lançamento está sendo feito do Shelf Módulo Pricing, né? Então, o foco é totalmente voltado para a precificação. E qual é a contribuição que ele nos traz ali? Ela está relacionada diretamente à rentabilidade, à lucratividade desses produtos. Então, eu volto a falar, um setor com alto crescimento e com uma margem de lucro ali bastante pequena. O produto em si, ele é totalmente integrado aos sistemas ERPs, então é uma plataforma. Essa plataforma, ela entra a porta dentro do varejo
com o objetivo de aumentar a produtividade do time. Então, vamos imaginar uma estrutura pequena aí de um supermercado, onde nós temos o único profissional que faz o departamento de compras, né? Muitas vezes o que a gente tem percebido é que esse profissional ele é multifunção, né? Então, ele faz o processo de compras, ele mexe com precificação, ele faz a gestão das ofertas. Muitas vezes a gestão de categorias está cheia de oportunidades ali para poder trabalhar, né? E o processo acaba sendo muito manual. Nós trouxemos boa parte dessa rotina para algo mais simples, mais prático, mais inteligente. E de maneira integrada ao ERP, a gente consegue otimizar a rotina desse profissional. E quando nós pensamos numa grande organização, onde nós temos áreas mais bem definidas, funções mais bem definidas, onde cada colaborador possui uma atribuição e uma entrega de resultado, nós também conseguimos direcionar. Então, é uma plataforma totalmente customizável e o foco dela é principalmente voltado ali para o aumento da rentabilidade e para essa entrega de resultados. Perfeito, Lauro. E assim chegamos ao final do segundo bloco do Next Step, o seu podcast com informações para as áreas mercantil e de finanças. No terceiro e último bloco, a gente vai saber do Lauro, que é CEO da Unitrier, qual é a expectativa dele para o varejo alimentar no Brasil pós-pandemia. Teremos também recados paroquiais com a Bruna. É isso aí, fiquem com a gente, até mais. Venha para o Hubly, da Nexera, a plataforma que automatiza as operações mercantis e financeiras da sua empresa. Faça parte deste verdadeiro ecossistema digital. Acesse www.nexera.com. E estamos de volta com o terceiro e último bloco do Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e finanças. Nesse terceiro bloco, Lauro, eu quero que você, compartilhe, tirando um pouco, saindo um pouco do assunto que a gente falou até agora sobre as funcionalidades da UNEX, sobre a tua história no geral, eu queria que você compartilhasse com a gente algumas dicas estratégicas básicas para quem está ouvindo a gente aqui agora e que trabalha nesse setor que a gente compartilhou, conseguir se colocar em prática no trabalho, principalmente nesse segundo semestre, sabe? Visando a recuperação no mercado. Perfeito, Bruna. Na verdade, quando a gente fala do ano de 2021, nós já estamos aí no segundo semestre, mas o ano de 2021 ele iniciou mais desafiador para o setor de supermercados do que o ano de 2020. Ele vem apresentando um crescimento, mas os números não são tão expressivos assim. A competitividade aí do mercado ela está cada vez mais arrojada, as margens estão diminuindo, né? A gente vem enfrentando no geral aí uma crise econômica financeira aí dentro do nosso país, né? Então o poder de compra das pessoas ele vem diminuindo, né? Então isso faz com que o varejo tenha que se reposicionar. Qual que é a realidade que a gente tem visto aí, né? Redução dessas margens, aumento do custo, aumento da concorrência também, né, diminuição desse poder de compra aí dos consumidores. Então, é o momento justamente do varejo olhar com ainda mais atenção, principalmente para o que deve acontecer nos próximos meses. Aí, a tendência é que o consumidor ele esteja ainda mais exigente, com poder de compra ainda menor. E aí que entra a importância da eficiência da gestão. Portanto, a minha contribuição aí para quem está nos ouvindo, aí, principalmente para os varejistas, olhe para a sua gestão, olhe para os seus indicadores, meça a produtividade da sua empresa, né, seja competitivo no mercado e procure criar um diferencial, seja através das ações de vendas, da entrega dos serviços que você faz, na otimização da gestão dos controles que você tem, dos estoques, das tuas margens, das tuas rupturas e principalmente oferecendo aí condições melhores aí em termos de tecnologia para que a sua equipe, o seu time possa realmente entregar o resultado que você espera. Aí entra todo esse conceito aí que a gente já vem apresentando. Lauro, eu quero saber a tua opinião sobre o pós-pandemia. Você é um executivo que tem mais de 2 décadas de experiência no varejo. Qual é a sua visão sobre a retomada econômica? Você é pessimista ou otimista? Eu diria que há um otimismo, mas bastante desafiador, né? Então, é uma mudança aí econômica que veio para ficar, né? Isso está fazendo com que as empresas revejam todo o seu posicionamento, independente do segmento, né? Principalmente porque o comportamento do consumidor, ele mudou,
né? Eles estão mudando. Todos nós somos consumidores, né? Vocês são consumidores, eu sou consumidor. Basta nós fazermos uma autoanálise do nosso comportamento, do nosso perfil de consumo, isso faz com que as empresas se reposicionem. Então, eu vejo que existe um otimismo desafiador, né? Essa seria a minha contribuição aí, justamente porque as empresas que tiverem somente uma visão do passado, né, de atuação, de formato de atuação, provavelmente aí vão sofrer com o que está por vir. Mas as empresas que vêm se atualizando, que vêm se reposicionando, né, que vêm procurando entender essa nova mudança aí do consumidor, elas terão grandes chances, né? Até falando especificamente aí do setor de varejo, o próprio comportamento das categorias, né? O consumidor, ele passou a dar espaço para produtos que ele não consumia, ele deixou de dar importância para outros produtos também, e aí é o momento do varejo realmente conseguir se posicionar. Então, quando a gente fala de olhar para a economia, se ele é otimista ou se ele é pessimista, existem oportunidades. Com certeza é um olhar otimista, mas desde que as empresas aí saibam realmente se posicionar. E chegamos ao fim do Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para a área mercantil e de finanças. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença do Lauro, foi realmente assim, uma conversa muito enriquecedora para todo mundo e espero te encontrar mais vezes, Lauro. Obrigadão aí pela participação hoje aqui no episódio. Eu que agradeço, Bruna, Fabiano, todo o time aí do Grupo Nexus, né? Foi uma satisfação poder contribuir com vocês e estou sempre à disposição, é uma honra poder participar. Que bacana saber disso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Para entrar em contato com o time do Next Step, é só mandar um e-mail para comunicacão@nexera.com. Eu sou a Bruna Carvalho e aqui comigo o Fabiano Moraes e conosco também o Eduardo e o Juan Souza na direção geral e na parte técnica. Até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.